Olá, olá, então, bom dia, boa tarde, boa noite aí, a madrugada dentro aí, todo mundo estudando. Vamos dar o 12º exame de ordem, questão 1. Vamos dar uma lidinha aqui para situarmos na questão. A Carolina foi denunciada pela prática do delito de estelionato mediante emissão de cheques sem provisão de fundos, né? E na inicial acusatória, o Ministério Público narra que foi emitido um cheque contra o banco tal, na compra feita no estabelecimento A, ele bota para confundir, né? Estabelecimento A, na cidade Y, tá bom? E a gerente pegou o cheque, a Carolina tinha conta lá na cidade Z, sendo que o cheque foi emitido, ela quando fez o cheque, preencheu o cheque, passou o cheque, foi na cidade Y, tá bom? E a gerente pegou o cheque e como a Carolina tinha conta lá e queria receber logo esse valor, foi na cidade Z e fez a apresentação do cheque para poder receber o dinheiro. Chegou lá, não tinha provisão de fundos, não existia provisão de fundos. Então, a Carolina estava enquadrada no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, estelionato, mediante fraude de emissão de cheque, essa situação lá que é encontrada no Código Penal. Aí é que vem o contexto, levando-se em conta que a compra originária da emissão do cheque sem fundos ocorreu na cidade Y, conforme eu falei, o Ministério Público local fez o referido oferecimento da denúncia naquela comarca lá da cidade Y, e o juiz da primeira vara criminal da comarca Y recebeu a denúncia e citou a ré para poder apresentar resposta à acusação. Aí, num contexto aqui, a resposta era única, né? Não tinha item B, A, aquela situação que já enfrentamos, normalmente acontece. Aí, nesse sentido, atento a apenas as informações contidas no enunciado, responda de maneira fundamentada, levando-se em conta o entendimento dos tribunais superiores. Quando fala tribunal superior, provavelmente nós vamos encontrar uma súmula. Então, a gente vai lá no artigo 171, e em relação a esse inciso 6 que eu falei, lá tem a súmula, lá, todas as remissões. Então vamos começar a ler as súmulas e a gente vai encontrar alguma coisa para respondermos a questão. O que pode ser arguído em favor de Carolina. Aqui, claramente, temos que observar que a comarca Y não era competente. Então, o juízo da comarca Y é incompetente. Aí podemos, em autos apartados, realizarmos a exceção da incompetência, previsto no artigo 108, combinado com o 95, inciso 2 do Código de Processo Penal. Lá fala que tem essa situação de exceção, é feito apartado aos autos. Artigo 111 do Código de Processo Penal fala dessa situação que tem que ser feita apartado, ou na própria resposta à acusação, nós podemos pedir a nulidade do processo, previsto ali no artigo 564, inciso 1, que fala lá da nulidade por incompetência de juízo, incompetência, suspeição, suborno, aquela coisa que tem lá no item 1, no inciso 1 do artigo 564. Pediria nulidade no artigo 564, inciso 1, e os autos seriam remetidos ao juiz competente para dar prosseguimento à situação, tá bom? Por que tudo isso? Porque o cheque... o estelionato é um crime material, e o crime material ele consuma onde se deu prejuízo, aqui no caso da emissão de cheque, onde se deu prejuízo da vítima, onde foi o prejuízo, onde ocorreu o prejuízo econômico, foi lá na cidade Z. Então deveria ser tudo encaminhado lá ao juízo da cidade Z, de modo que ele fizesse a apresentação, o Ministério Público fizesse a apresentação da sua denúncia, né, lá na cidade Y. Vamos só verificar aqui a súmula 521 do STF, que diz a respeito disso. A súmula 21, vamos dar uma lidinha nela aqui, ó. O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato sobre a modalidade de emissão dolosa de cheques sem provisão de fundos é o local onde se deu a renúncia do pagamento pelo sacado. Ou seja, lá na cidade Y, quando a gerente foi lá na cidade Y pegar, depositar o cheque ou realizar o saque do cheque, observou que não tinha fundos. Então, a cidade Z, que seria o juízo competente, a comarca da cidade Z, juízo competente. E também a súmula 244,
244 do STJ. A 244 corrobora com a súmula 521 do STF. Então, diz a súmula aqui: compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Então, está pacificado aqui pela súmula 521 do STF e a súmula 244 do STJ, dizendo que é o local onde ocorreu prejuízo econômico, ou seja, na cidade, no nosso caso aqui, a comarca da cidade Z. Pediríamos aquela situação de exceção de competência ou, na própria resposta à acusação, a nulidade do processo pela incompetência do juízo da cidade Y e o auto fosse remetido lá para a cidade Z, para a comarca da cidade Z, tá bom? Muito boa questão, muito tranquila, tá tudo lá no artigo 171, inciso 6, lá do parágrafo 2º do Código Penal, tem as remissões lá, vamos trabalhando com ela e vamos para frente, sempre para frente. Um abraço a todos e a todas.